todos novamente. Nós vamos iniciar em breve, só vou dar algumas instruções antes. A reunião está sendo gravada, como já foi comentado, e como nós estamos num número bastante grande de pessoas, os microfones eles estão bloqueados, mas ao final da discussão, da apresentação, vocês podem solicitar a abertura do microfone pelo chat para caso desejem fazer manifestação com fala, tá? Então... Então, boa tarde a todos e todas. Nós agradecemos imensamente a presença de vocês aqui nessa reunião conosco. Estamos aqui, eu, a professora Tatiana, a Débora, acho que a Débora está ali, faz um sinalzinho aí, Débora. A Débora do DAG, e a Lia e o Cleison da Secretaria da PRPGP. Queria chamar a atenção de vocês que nós sabemos e entendemos que o momento de final de semestre é um momento de muito trabalho, tanto para as coordenações quanto para as secretarias, em função de trabalhos de conclusão de curso, né, defesas, mas que o assunto dessa reunião é extremamente sério e o que motivou essa conversa com vocês foi uma solicitação da biblioteca e do DAG para nos trazer alguns relatos que nós já percebíamos, enquanto PRPGP, de problemas na entrega dos trabalhos de conclusão, mas logo após a reunião com o DAG e com a biblioteca, nós nos demos conta que o problema era muito mais sério. E como nós estamos num processo agora, num momento em que há muitas defesas de dissertações e teses, nós achamos que deixar essa reunião para o início do semestre poderia acarretar em mais problemas ainda. Então, por isso, justifico, né, chamá-los no momento em que nós sabemos que vocês já estão tão atribulados com outras atividades. Então, agradeço de antemão a disponibilidade de estar aqui conosco. E passo imediatamente a palavra para a professora Tatiana. Nós vamos fazer uma conversa, Tatiana, eu, Lia e a Débora, que está ali conosco também, para trazer alguns exemplos para vocês, para que vocês tenham noção da gravidade das coisas que estão acontecendo nesses processos de entrega de dissertações e teses. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Também agradeço a participação de todos. E, como a professora Cristina comentou, a nossa preocupação é em relação aos erros que estão acontecendo em todo o processo, e a gente sabe que com a modificação da forma de entrega dos trabalhos de conclusão, esse processo totalmente novo, que inicia com o aluno, está gerando, e o fato da gente ter desmembrado em 2 processos atualmente, tá? Então a gente tem o processo de entrega dos trabalhos de conclusão e o processo de expedição do diploma, o processo de defesa que segue para a expedição do diploma. Então, aumentaram os erros que aconteciam, às vezes, na entrega dessa documentação e tramitação desses processos. Então, um dos casos mais graves que nos chamou a atenção, eu vou relatar alguns desses casos, e o caso mais grave que aconteceu foi um caso de autorização da entrega do diploma, tramitação do processo da entrega do diploma, sem que o aluno tivesse feito a entrega do trabalho de conclusão. Então, agora, como são 2 processos distintos, isso acabou acontecendo, então isso finaliza o vínculo do aluno e ele não tem mais como entregar esse trabalho de conclusão
através do processo eletrônico, que é o que existe atualmente, e concede ao aluno um certificado, um diploma, sem que ele tenha cumprido todas as exigências para esse diploma. Então, esse é um fato bastante grave, e a gente considera que tem que haver um controle maior de todos os envolvidos nesse processo. Então, desde uma orientação maior ao aluno, o orientador está ciente do seu papel em todas as etapas de revisão do trabalho de conclusão e no processo de entrega da MDT, e depois as secretarias de curso em fazer todo esse controle, e os coordenadores e secretarias em fazer todo esse controle nos dois processos, para que a gente evite esse tipo de erro. Então, um erro grave, mais grave, que eu considero que aconteceu, foi esse, de autorização para emissão do diploma sem a entrega da MDT. E depois nós temos vários, os casos mais antigos que já aconteciam quando a gente tinha o processo em papel, são casos de divergência de título entre a ata e o título que vai no trabalho de conclusão. Então, os dois títulos devem ser idênticos, cabe ao orientador essa primeira conferência e depois à secretaria do curso essa conferência na entrega da MDT e aos coordenadores. Então, o processo, na verdade, de expedição do diploma, ele passa pelos coordenadores, e o processo de entrega da MDT pelas secretarias. Acho que a Guia quer se manifestar. É só para complementar que outro erro grave também que teve foi do retorno do processo PEN para o curso, porque não havia ata, que a gente pediu que as atas constassem nos processos de defesa, aliás, nos processos PEN. E o curso retornou para o aluno, e o aluno inseriu uma ata com um título diferente daquilo que tinha sido aprovado pela banca. Então, eu considero que esse também seja um erro grave, porque tinha uma ata aprovada que constou do processo de defesa, que foi para a expedição do diploma, e ao retornar o processo PEN para a inserção da ata, o curso tramitou para o aluno, que inseriu uma ata com um ajuste no título, quer dizer, um título diferente daquele que foi aprovado pela banca. A gente deduz que foi isso. Então, esse também é um erro grave, que a ata é o documento final, é o documento em que a banca aprovou. O que está aprovado ali, ninguém mais pode mexer. Ou é naquele ato de defesa, em momento algum mais, não tem colegiado, não tem coordenador, é naquele momento que é definido o título. E as recomendações, a gente entende que o orientador tomou nota disso, está ciente disso, e aí só ele pode dar o ok. Então, eu considero que esse também foi um erro grave, foram esses dois erros, só para salientar. Então, que, na verdade, na prática, isso seria uma adulteração da ata, porque aquele campo que consta da ata de alteração de título, ele só pode ser preenchido antes da assinatura dos membros da banca, ele não pode ser preenchido depois. E esse foi o caso relatado, então. E quem pode inserir essa ata no processo PEN do ato de entrega é a secretaria do curso, e não o aluno. E aí, seguindo dentro dos erros que têm ocorrido, e eu acho que a boa parte se devem ao desconhecimento de como funcionam os processos PEN, principalmente por parte, na verdade, por parte de todos os envolvidos, mas a gente tem que considerar que os alunos e os docentes que não estão envolvidos em gestão estão ainda menos familiarizados com esse processo. Então, tanto o processo de defesa de dissertação que gera depois a expedição do diploma, quanto o processo de entrega da MDT, eles são processos eletrônicos, nacionais, eles são públicos, os únicos documentos que vão ficar privados, com acesso restrito, são aqueles que são marcados para acesso restrito. Então, tudo que é colocado ali de documentação, mesmo alguns alunos têm colocado documentações, as fichas de cadastro dos membros das bancas, com dados pessoais dos membros das bancas, por exemplo, esse tipo de documento, qualquer documento que for colocado ali ficará
público e tem que ter esse cuidado com os dados pessoais. O próprio trabalho de conclusão, nos casos em que se deseja restringir o acesso ou só liberar ele para publicação na biblioteca depois de 2 anos, é importante que a versão anexada ali no processo esteja também protegida, porque senão ela já vai estar aberta publicamente dentro do processo. Então, esses detalhes que é importante que todos estejam cientes. E ainda, os orientadores, e aí é importante contar com a coordenação nessa interlocução com os orientadores, eles têm que ter ciência de que as correções da dissertação ou da tese, do trabalho de conclusão, elas não devem ser feitas no processo. Então, o processo é para anexar a versão final corrigida. Então, se o aluno anexa uma versão que não está corrigida, retorne as discussões quanto à correção, quanto aos ajustes, vão ser feitos fora do processo, por e-mail. Então, houveram casos de toda essa discussão dentro do processo. Então, é um desconhecimento da natureza desse processo de entrega de dissertação, de trabalho de conclusão. Só completando, né, professora? Na verdade, esse é só o ato de entrega, né? Não é um mecanismo criado para discussões entre orientadora, aluno, coordenação, é o ato de entrega após a defesa, ou seja, entende-se que aquele trabalho que está sendo inserido ali, ele está correto. Caso ele não esteja, ele tem que ser negociado, discutido fora daquele ambiente do processo, porque aquilo ali fica livre para qualquer um ver. Né? Então, é o ato de entrega. Em vez de ser entregue impresso, ele é entrega na forma online, que é o trabalho final, que já foi aprovado pela banca. Bom, aí em relação aos erros ainda dessa tramitação, ou do início, da etapa inicial, existem ainda discrepâncias entre o título do trabalho e o título que consta da autorização para liberação da publicação online. Então, é importante ressaltar para os orientadores que eles têm que ter muita atenção caso tenha havido mudança de título do trabalho, de notificar o aluno, porque essa decisão é tomada pela banca quando ela está reunida, né? Então, notificar o aluno de que houve essa mudança e acompanhar que toda a documentação que o aluno está entregando, de fato, tenha incorporado essa mudança do título, bem como esteja anotado devidamente na ata antes das assinaturas. E que tenha sido incorporado em todas as páginas do título. É muito comum também títulos diferentes dentro das folhas do trabalho de conclusão. Na capa, um título, no resumo, outro. Então, essas são outras causas que acabam levando a devoluções das MDTs, né, do processo da MDT pela biblioteca. Não sei se não recordo se eu cheguei a comentar no início da reunião, mas a taxa de devolução desses processos, ela é extremamente alta e é outro fator que nos levou a chamar essa reunião com urgência. Então, a biblioteca nos relatou que 50% dos processos de entrega de MDT que estão chegando para eles estão sendo devolvidos por algum tipo de problema. Então, é um fator bastante preocupante. Acho que já comentei em relação à questão da segurança dos dados pessoais, né, no processo, as questões de divergências de ata, processos de ata sem defesa, divergência quanto à data de defesa. Me ocorreu agora aquele caso também que era entrega da tese, que o aluno aproveitou e inseriu a dissertação. Não tem necessidade, né? Se é a tese, é só a tese. Não tem por que inserir mais um trabalho ali dentro. E ainda complementando, existem vários outros erros na MDT ou inadequações que não estão ocasionando a devolução do trabalho, mas que prejudicam a qualidade do trabalho que vai ficar público e que está saindo daqui da UFSM. Então, alguns erros como não observância das normas da MDT, trabalhos sem palavras-chave, títulos
trabalho sem título no resumo ou no abstract, ou arquivos sem ficha catalográfica, são alguns dos erros que acabam acontecendo, não geram a devolução, mas vão gerar um trabalho numa forma com menor qualidade e inadequada. Também o que está acontecendo, assim, quando a gente quando fica disponível lá para o aluno iniciar o processo, existem as orientações para ele anexar o trabalho de conclusão e depois as orientações para ele anexar a documentação. E alguns desses documentos podem ser assinados dentro do processo, online. Então, existe ali a orientação para a assinatura de documentos. E há casos em que a tese, o documento de conclusão, o trabalho de conclusão, tese ou dissertação, está sendo assinado seja pelo aluno ou orientador. Então, indevidamente, não é para assinar a tese, aí entra uma assinatura lá no final do documento, como dentro de um outro processo tem. Então, são alguns dos erros que estão acontecendo. Então, a gente entende que não é um processo fácil, até porque o aluno vai realizar esse contato com o processo PENSI por uma única vez no momento da entrega, mas é importante que ele esteja bem instruído. Existe o tutorial está bem detalhado, acredito que a maioria dos erros é por não verificar o tutorial, então a colaboração que a gente gostaria das coordenações e das secretarias é para transmitir tanto para orientadores quanto para alunos a importância, a relevância desse momento, de todo esse processo, e a responsabilidade que eles têm em proceder de forma adequada e garantir que estejam sendo anexados os documentos e que o processo todo seja válido e não sejam abertas informações indevidamente de forma inadequada. Então, essa é a colaboração que nós pediríamos, né? Eu não sei se vou passar a palavra também para a Débora complementar, que eu acho que essa questão toda mais legal, o DAG tem toda a propriedade para comentar com vocês. Boa tarde a todos. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar, né, com esse número grande de colegas reunidos. Então, eu sou a Débora, a Daiane, minha colega aqui do DAG também. A gente vem trabalhando muito já com alguns de vocês, né, alguns parceiros já de longa data, e a gente queria mais era trazer, complementar, né, acho que as principais informações a professora Tatiana já colocou muito bem ali também, mas a gente queria complementar só alguns detalhes sobre o procedimento em si. A formalização, né? Primeiro, então, dizer que como foi mencionado, o PEN, ele é para o ato da entrega só. Então, a gente sabe que a gente tem desde lá da solicitação do plano de estudos, a defesa, a ata da banca. É um processo que está segmentado em várias etapas menores, né? E a gente já está trabalhando uma forma de integrar mais, a gente nitidamente sabe os pontos onde a gente pode melhorar esse processo todo, só que isso também demanda alguma etapa de desenvolvimento e que a gente espera, né, que a gente consiga, como todos os setores, tanto DAG, CPD, com pouca equipe, né, a gente não consegue muitas vezes integrar muito bem quando são sistemas diferentes. Mas o que a gente consegue, então, para agilizar, né, o uso, né, do PEN, ele tem sido para tentar agilizar, minimizar entregas físicas, o espaço da biblioteca já estava, né, totalmente preenchido, então a gente já tinha várias questões, né, de espaço e o custo para o aluno, enfim, então a gente também entende que é um processo de amadurecimento, tá? E para isso a gente vai ajudando, vai auxiliando, a gente tem auxiliado os alunos também, então a gente sempre coloca todos os nossos contatos no tutorial, que a gente vai mostrar aqui também, tem todos os nossos contatos, né, e o pessoal sempre que precisar pode nos procurar, se tiver dúvida em termos do sistema, podem nos procurar que a gente orienta.
Nós vamos compartilhar aqui o tutorial, a gente tentou colocar o máximo possível de informações para subsidiar tanto o aluno, né, como também o orientador. O tutorial está disponível na página da PRPGP, no ícone do ato de entrega de MDT. E também já colocando, né, a PRPGP já nos solicitou um vídeo, né, então a gente também vai tentar trabalhar outros materiais para facilitar. Mas o tutorial ele é bem simples, ele é um passo a passo mesmo, com os links que são necessários para poder efetuar a abertura do ato de entrega. Então, aqui tem as orientações visuais e explicativas, os tipos documentais que devem ser utilizados, aonde que deve ser colocado cada campo, e a gente só gostaria de trazer algumas observações adicionais, então, como, por exemplo, cada aluno deverá abrir apenas um PEN-SI de ato de entrega. Isso é bem importante, porque tem alunos que acham que quando precisa corrigir algo tem que abrir outro PEN. Na verdade, não. É sempre no mesmo PEN que já foi aberto. Então, o número tem que ser sempre o mesmo. Caso tenha que corrigir, incluir de novo algum documento, esse processo tem que retornar para o aluno e ele fazer novamente a inclusão do documento. Então, quando a gente está identificando que tem 2 processos do mesmo aluno, ou até mais de 2 processos, a gente vai preservar apenas um deles e vai arquivar os demais, tá? Então, se o curso, o PPG identificou que aquele aluno está, ou o orientador, né, que aquele aluno está com mais de um processo, pode nos encaminhar solicitando o arquivamento, porque vai tramitar somente num deles, tá? Então, isso é um cuidado que a gente vai ter que ter aqui, mas vocês também, porque nós temos que controlar os processos de toda a universidade, é um universo muito maior. Então, cada unidade, quando enxerga alguma correção, isso vale para descrição, isso vale para interessado, qualquer informação processual que vocês identifiquem que precisa de uma correção, basta encaminhar para o protocolo, abrir um ticket para o DAG, ou então encaminhar um e-mail, né? Ou encaminhar o processo com a alteração que precisa ser feita, e a gente faz essas correções por aqui pelo protocolo, tá? Também a questão a questão dos arquivos, né? A professora Tatiana já colocou. Só reforçar, orientador não assina a dissertação e a tese. Isso gera um trabalho a mais para a biblioteca, porque se a tese ou a dissertação for assinada, ela gera aquela página de assinatura no PDF, no final do PDF. Aí a biblioteca, antes de levar para o manancial, tem que fazer a retirada dessa página de forma manual, porque do processo não sai mais, né? Não tem como desfazer uma assinatura. Então, esse é um ponto bem importante para a gente não gerar um trabalho adicional para os colegas da biblioteca, né? E a questão da informação pessoal, né? Sempre que houver um embargo no trabalho, que ele não vai ser publicado de imediato, tem que ser marcado não na informação pessoal. Quer dizer, desculpa, tem que ser marcado sim. Ele vem por padrão não, porque as MDT são documentos ostensíveis, é de acesso público. Caso tenha restrição, tem que marcar ali o sim. Somente para os casos que tenha restrição, de acordo com aquela autorização de disponibilização online, tá? Então, essa é uma informação que o próprio orientador, quando recebe, pode conferir. Se sabe que aquele trabalho não vai ser disponibilizado, conferir se ele está marcado como restrito, tá? Ele vai mostrar se está marcado como restrito, se tiver, não sei se vocês todos estão habituados, mas ele tem aquela marcação, né, ali abaixo, e o usuário que não está logado não vai conseguir fazer a abertura daquele documento. E esse é o objetivo, né? Então, o objetivo é realmente que a pessoa não consiga abrir o documento. Eu estou numa navegação anônima aqui. Esse aqui não está com restrição, então eu consigo abrir o documento. E esse aqui, por exemplo, como tem informação pessoal, ele está acesso restrito informação pessoal. Esse aqui o usuário logado não consegue acessar, tá? Então, isso é também bem importante.
A outra questão, como conferir que a autorização foi assinada pelo aluno? Aqui ao lado, ele sempre mostra se está assinado ou não, e quando a gente clica em cima, ele mostra quem assinou. Então, para saber se realmente o aluno assinou, basta conferir aqui se está assinado. Tá? Vamos ver se tem mais alguma informação. Sobre isso, né? Essa orientação que eu coloquei ali, se o aluno não marcou a informação pessoal quando incluiu o documento, se faltou essa informação, basta pedir também para o protocolo, que o protocolo faz essa inclusão da restrição de acesso, tá? Eu acho que são essas as informações básicas, porque a maioria, né, já estava... tá, mais um detalhe, né? O excluir. Não é possível excluir nenhum documento do processo. A gente não consegue retirar documento por uma questão processual. Então, por mais que seja ele não é um processo, o ato de entrega ele é um documento avulso, que a gente chama. Ele não é um processo administrativo, mas ele recebe NUP, recebe o número 23081, porque ele é um documento formalizado com despacho e análise. Então, a gente tem um rito processual a seguir, tem uma legislação que embasa, né? Então, ele tem essas formalidades. Então, a gente não consegue excluir o documento, mas a gente consegue inativar. Então, no momento que o documento é inativado, ele vai ficar com uma marcação, né? Uma tarja em cima, porém, o documento ainda continua disponível, né? Caso alguém clique naquele documento, ele vai estar disponível para consulta. É uma forma de marcar que o documento não deve ser desconsiderado ou foi substituído por outro. E o processo só pode ser cancelado, que fica com essa marcação em vermelho, antes do primeiro trâmite. Então, se o aluno abriu o processo, por mais que ele tenha incluído os documentos, e ele não vai usar, se ele ainda não tramitou, ele vai ter a opção do cancelar. Tá? Agora, se ele já tramitou, pelo menos uma vez não é mais possível cancelar. Aí tem que ser feito o arquivamento que a gente comentou. Se no passo que tiver não tem opção de arquivamento, basta encaminhar para o protocolo ou abrir uma solicitação junto ao protocolo que a gente faz esse arquivamento. Então, esse é o botão do cancelar que a gente comentou, ele só vai estar disponível, tanto o cancelar como o editar vai estar disponível somente antes do primeiro trâmite. E demais questões, né? Se não tem a opção que precisa, caiu num passo errado, foi enviado para alguém e tem que retornar, todas essas questões de ajuste do sistema, é só entrar em contato com o protocolo que a gente faz, né? A gente retira o processo de um lado, leva para outro, enfim. Toda essa organização a gente pode fazer. Na página do PEN, a gente tem também demais orientações sobre o sistema como um todo, e o e-mail do PEN, que é o principal canal de comunicação, né, que vocês podem nos encaminhar as demandas, e a gente vai auxiliando, tanto vocês nas coordenações, como os alunos podem repassar também nossos contatos sem problema nenhum. Obrigada, Débora. Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat: quem pode inativar o documento? Sim, esqueci de mencionar. Eu não quis passar muitos detalhes, né, porque é uma visão geral, mas se vocês têm alguma questão pontual, podem depois nos passar. O inativar documento é só pela pessoa que incluiu e pelo protocolo. Então, se o aluno incluiu a dissertação, só quem consegue inativar é ele, o orientador não consegue. Tá? Então, a pessoa que incluiu o documento que tem que inativar, ou então solicitar para o protocolo mediante justificativa. Obrigada, Débora. E acho que algo importante a ressaltar também é que existem trilhas de capacitação e cursos sendo ofertados regularmente a respeito do uso do processo eletrônico, né, do PEN, e é importante a atualização. Muitas vezes a gente tem mudanças de servidores nas secretarias, mudanças de coordenadores de curso, e mesmo que ainda não estão totalmente habituados a esse processo.
e é importante a capacitação nesse sentido. Então, até, não sei se acabei não consultando, mas nós podemos verificar as próximas previstas e disponibilizar, enviar orientação para todas as secretarias e coordenações para aqueles que tiverem interesse. Só veio uma pergunta grande aqui pelo chat, deixa eu só conseguir acompanhar. A gente tem que ir para cima. Essa reunião passou a impressão de que a PRPGP tiveram a necessidade de desabafar quanto ao trabalho realizado pelas secretarias do curso. Na verdade, não é um desabafo, a gente está... é uma necessidade de orientar para evitar esse tipo de erro. Então, a gente está tentando fornecer uma orientação adequada para todos os envolvidos nesse processo, para minimizar esses erros. E o foco é o orientador também. O alcance aos estudantes, nosso alcance é menor, né? Então, o foco principal seriam as coordenações e as secretarias para acessar o orientador, que é o que está colocado ali no chat, né? Então, alguns erros, como nós colocamos, são erros bastante graves, que levam a liberação, podem levar à liberação de diploma sem ter entregue a dissertação, ou o trabalho de conclusão, ou aquele outro caso de uma adulteração de atas, mas os outros erros todos, eles levam a um atraso no processo como um todo, ou a liberação de dados, a exposição de dados que deveriam estar com acesso restrito, e que a gente considera também fatores bastante preocupantes. Então, a intenção da reunião não é de modo nenhum desabafo, é para tomar uma ação corretiva para que a gente possa minimizar esses problemas. E coletivamente, na verdade, o erro todo ele inicia desde da abertura do processo, e quanto antes a gente conseguir ter esses mecanismos de verificação, mais embaixo no processo, mais rápido ele vai seguir e menor chance de erros no final. Bom, ato de... Deixa eu ver o que restante aqui, o ato de entrega. Tá. Sim, realmente, num primeiro momento foi feito o layout tutorial, e agora nós estamos providenciando o vídeo, e agora achamos necessária a reunião de orientação. E acredito que seja necessário também com os orientadores dos programas, que cada programa ressalte a importância desse processo. Só para completar, né? Na verdade, esses erros já aconteciam da mesma forma, pelo relato do pessoal da biblioteca, com a entrega dos trabalhos impressos, né? Só que, claro, com a forma online, fica mais visível isto, e a nossa intenção, né, da entrega na forma digital é reduzir inclusive um problema que a gente vem enfrentando na questão do diploma com título histórico, um título diferente do título que está no trabalho final. E a gente, com a entrega dessa versão na forma digital, entende que minimizou, e a ideia é minimizar em 80%, 90%, de quando o trabalho chega na biblioteca, a biblioteca vai verificar o título do histórico está diferente do título que está lá no histórico do aluno. Então, são dois processos distintos. A gente entende que isso aí é complicado, né? O ideal seria tudo no mesmo processo, mas eu acho que, na medida do possível, isso vai ser minimizado. Com certeza, esses processos de defesas tendem a ser reajustados, porque o PEN veio agora, em 2020, 2021, né, Débora? E o processo de defesa é desde 2012. Então, como tem uma demanda muito alta de coisas para serem ajustadas, o processo de defesa, como ele está funcionando, ele está ficando para depois, mas ele vai ser revisto na medida das condições do CPD, etc., e reuniões, a gente vai poder adequar
e deixar um único processo que o pessoal está reclamando. Infelizmente, atualmente, a gente tem mesmo processo de defesa, o processo PEN da assinatura de ata e o processo que é do ato de entrega. Mas, infelizmente, é a forma que nós temos. O processo de defesa é um processo antigo, desde 2012. Então, é um processo que é uma rotina de todos. Desde 2012, faz 10 anos. O ato de assinatura, que é o outro processo PEN, ele também pode ser feito via Solgov, ele pode ser feito com escaneamento, escanear as assinaturas, né? É a forma que se conseguiu para viabilizar as assinaturas de forma online. E agora o ato de entrega também era uma necessidade, uma demanda que vinha latente há anos, que estava sendo questionado por que ainda da gente ter trabalho impresso e mais uma determinação do governo, né, de armazenamento. Então, foi a forma que se conseguiu. Se estudou, a Débora, o pessoal do CPD, estavam acho que desde fevereiro, tentando ver uma alternativa viável para poder viabilizar a entrega da MDT numa forma digital, que não fosse pendrive, que não fosse CD, que não fosse, né? Inclusive verificando espaços que pudesse comportar. Então, é o que a gente tem atualmente, com certeza teremos que fazer melhorias, né? E se foi na forma de um desabafo também, a questão é que a gente quis colocar os problemas que são graves, né? E agora a gente está no meio de semestre, vai ter um volume bem grande de entrega de trabalhos, né? E a preocupação que as coordenações têm que ter, secretarias que eu vejo mais, é a questão da ata, porque a ata vai no processo de defesa e a ata vai naquele processo do PEN de ato de entrega. É isso. O restante é com orientador e aluno, né? Acho que era isso. Obrigada, Lia. Então, tinha uma pergunta que eu respondi no chat a respeito da folha de aprovação, ela não precisa mais ser assinada agora nessa versão online. Em relação à pergunta sobre grupos de WhatsApp, não existe um grupo de WhatsApp, nós não temos como organizar esse grupo e coordenar esse grupo, mas se vocês julgarem importante para a troca de experiências, fica à vontade para ver essa criação, a gente pode passar os contatos por e-mail, esse grupo ser criado aí pelos coordenadores e secretarias. Deixa eu ver. A folha, sim. Uhum. Agora eu vou consultar mais algumas perguntas no chat, enquanto isso nós liberamos os microfones. Temos inscritos, aí, deixa eu ver, aqui inscritos, acho que, no fim, eu não consigo consultar quem se inscreveu primeiro, se o professor, se a Rosa ou é da Secretaria da Engenharia Florestal, né? Marlene. Isso. Eu coloquei uma pergunta no chat, mas eu tenho, além dessa, tenho outras, são duas. Então, o PPG, ele pode continuar pedindo uma cópia física para o seu arquivo, uma cópia impressa do capa azul para o seu arquivo? E a segunda pergunta é sobre a obrigatoriedade de adotar a entrega totalmente online. Se é a partir do segundo semestre, mas é para quem defender no segundo semestre ou quando o calendário virar e o segundo semestre começar, mesmo que a pessoa tenha defendido no primeiro, ele já tem que fazer obrigatoriamente a entrega online. Não sei se a professora Tatiana quer falar. Pode ser, pode responder, Lia. Na verdade, assim, não tem necessidade, não é mais, porque tem um decreto governamental, inclusive, que está proibindo a guarda, o envio de papéis. O pessoal da biblioteca colocou isso bem claro, que a partir de agosto eles nem podem mais receber documentos impressos. Então, posso colocar ali a portaria aqui para o pessoal? Tá. É a portaria 360 do MEC, eu vou colocar aqui o link dela no Perfeito. chat, porque na verdade, desde primeiro, passou
1º de agosto de 2022, fica vedada a produção de novos documentos integrantes do acervo acadêmico em suporte físico. Então, toda essa movimentação também foi em decorrência dessa portaria, né, que tudo que envolve a vida acadêmica dos alunos não pode mais ser emitido em papel, e sim já em meio digital. Inclusive, a gente tem que converter o que está em papel para o meio digital e tem prazos para isso, né? É uma outra ação que a UFSM também vai ter que cumprir dentro de um determinado prazo, e então, por esse motivo que não pode mais fazer a recepção e o armazenamento do documento físico. Só uma observação, seria interessante que ficasse bem claro para os coordenadores de programas, porque alguns, eles estão pedindo que os alunos entreguem uma cópia física para ficar na coordenação, não vai ser enviado para a biblioteca. Não. Alguns não entenderam, se é esse o caso, que é só online. É importante essa colocação, e até vou aproveitar, porque assim, o arquivo original, a versão original oficial, é a entregue pelo PEN. Então, qualquer outra versão impressa em papel é uma cópia, e a UFSM não deve mais receber cópia em papel, até pela questão da portaria e também pela questão, né, de espaços, de armazenamento. Mas a via original é a entregue no PEN, tá? Então, essa versão, qualquer outra versão impressa vai ser sempre cópia. E até porque os cursos não vão ter espaço para ficar guardando esse material. Em 2 anos, 3 anos, já não tem mais espaço, então não tem sentido, né? Onde é que é a consulta dos trabalhos? Biblioteca central, biblioteca setorial, e é tudo na forma digital, né? Não tem por que guardar um trabalho impresso. E sobre a obrigatoriedade para o 2º semestre, mesmo para os alunos que já defenderam... Sim. A partir de agora é tudo digital. A minha pergunta é no sentido até de contribuir, até porque para fazer uma impressão dessas que a colega aí está falando, custa na base de 300, 400 reais. Isso. E é muito caro, tanto para o aluno na crise que estamos, como agora. Os coordenadores não podem mais pedir isso. Exatamente. Uma coisa que eu só queria contribuir, eu não sei se eu estou certa ou não, mas a gente teve que pensar, e agora na maneira integrada aqui das secretarias, é que eu acho que dá uma confusão na cabeça das secretárias e dos secretários, porque o processo, a abertura de defesa, como a Lia estava explicando antes, que é muito legal, é pelo portal do aluno. Isso. Só que chega para nós pelo PEN. Nós vamos receber, quando a Lia manda todos os documentos, a gente recebe pelo PEN, mas foi o aluno que abriu no portal do aluno. Então, dá uma questão de congestionamento aí de PEN, porque parece ser um PEN para nós, e não é, na verdade, é um modelo lá do portal do aluno que ele abre. Aí a gente tramita para a PRPGP, que libera os documentos, né? E vem para nós, na nossa caixa, ou na caixa do coordenador, como um PEN, porque ali está todos os documentos, né? E aí, depois que o aluno abre para marcar a defesa, para colocar, encaminhar. Então, ali é um PEN, é como a professora Tatiana falou, é um PEN, porque é o encaminhamento da dissertação, né? O resto já estava antes. Então, acho que essa nomenclatura aí, talvez a gente tenha que lembrar as pessoas ou mudar isso, né? Eu, na verdade, não sei, Rosa, se ele não é um PEN. Eu até acho que ele é um PEN, mas como ele foi criado anterior aos processos eletrônicos nacionais, ele foi adaptado na época. No início, ele não era nem processo, ele não tinha nem aquela numeração. Daí ele se modificou assim que possível, ele passou a ter uma numeração, que é a numeração de processo, né? Só que ele não está adaptado ao PEN hoje. Ele não viabiliza a criação de espaços, assinatura, né? Então, ele tem um detalhe diferente, ele é um processo fechado, criado antes do processo eletrônico nacional, né? Ele foi criado lá em 2012, com adequações. Mas então, hoje teria que parar e mexer em todo ele, abrir, ver com o CPD para entrar no PEN normal.
Mas o aluno abre lá Isso, no portal portal do do aluno, é diferente Isso, dele é entrar num diferente. PEN e abrir um Isso, processo diferente. PEN, é diferente, né? É. Então, isso aí eu acho que está dando confusão também. É só no sentido de contribuir, tá? Obrigada. E, por exemplo, assim, também o aluno, depois que foi o caso dele receber o diploma, ele não tem mais acesso ao PEN. Então, é outro problema sério, né? A gente entende que o aluno não está apto a receber um diploma se ele não entregou a versão final. Mas como isso aconteceu, é outro problema também grave. Quer dizer, além dele não ter cumprido, ele não tem mais acesso ao processo eletrônico. Exato. Lia, só para fins de esclarecimento, né? Já aproveitar a oportunidade. O PEN, o que é? Na verdade, é uma sigla para Processo Eletrônico Nacional. Então, tem um decreto que, na verdade, ele é desde 2015, que os órgãos da administração pública federal deveriam estar adotando todas as suas tramitações em meio eletrônico. Claro que a gente foi, como tudo, né? A gente vai postergando, principalmente as universidades demoraram mais tempo para aderir 100% do processo eletrônico, e quando a UFSM aderiu, tudo aquilo que estava em sistema próprio, que já, como a Lia falou, que já estava em sistema e já estava andando, eles foram mantidos como processo eletrônico, porém não dentro do mesmo sistema PEN. Então, o primeiro exemplo que a gente teve, que foi feito em sistema próprio, adaptado ao PEN, foi a dispensa de disciplina. Então, esse sim já está com as funcionalidades do que é o nosso PEN protocolo, e afastamento, substituição de chefia, MDT, tem vários exemplos que são o portal de patrimônios, né, transferência patrimonial, eles são processos que tramitam eletronicamente, porém eles não estão ainda adequados ao PEN. Então, por isso, né, que ele não tem essa integração. Parece fácil, mas em termos de desenvolvimento é uma demanda bem grande, né? Tanto que alguns dos processos da área meio, a gente nem tem previsão ainda de fazer essas adequações, porque tem custo-benefício, mas os das áreas finalísticas, sim, vão ser adaptados e integrados dentro de um cronograma, que a gente tem, inclusive, um acórdão com o TCU sobre esse tema, para que haja essa adequação dentro de um prazo, né, que a gente ainda não estabeleceu qual é, mas que vai ser feito. Certo, eu acho que o professor Bernardo está inscrito e depois tem uma pergunta, um comentário do chat. Boa tarde, pessoal. Na verdade, a minha pergunta é com relação ao seguinte, não sei se o erro gravíssimo que houve, esse não fui eu que cometi, que estão comentando no início da reunião aí, que é no caso do envio da tramitação sem que o aluno tivesse enviado, né? Porque eu, digamos, enviei ali para a reitoria a ata de defesa, mas esse que é o problema que eu vejo assim, eu consigo enviar a ata da defesa como coordenador, mas quem faz a conferência do material é a secretária do programa, né? Mas daí a pró-reitoria já encaminha esse material para a emissão de diploma sem ver se chegou reto? Como é que funciona isso? Assim, professor, no processo de defesa, no momento que o aluno está apto, ou seja, vai chegar o processo PEN do ato de entrega. Ok, o aluno entregou a versão. Ele não entregou um livro, mas chegou ali para a coordenação de forma digital o trabalho. Ok, tá ok. Na ata de defesa está correto com o trabalho que está ali no sistema, o coordenador pode liberar o processo de defesa. O processo de defesa é aquele que emitiu a portaria. Ele vai inserir a ata de defesa ali, vai mandar para a pró-reitoria, a pró-reitoria vai conferir a ata com os membros e titulação e já vai encaminhar para emissão de diploma. São processos agora bem paralelos, juntos, né? O ato de entrega vai chegar na coordenação, tá ok, o aluno ok, entregou tudo, cumpriu, insere a ata ali naquele processo, vai à Biblioteca Central. E o processo de defesa também vai ser inserido a ata e vem para a pró-reitoria para a emissão de diploma. São dois processos que vão ter caminhos diferentes. Certo. Então esse que está complicando um pouco para mim, talvez, pelo seguinte, eu recebo o processo, digamos, para encaminhar,
mas eu não recebo esse processo do aluno. Tá? Então, de repente, eu tenho que interagir mais com a secretaria nesse aspecto. Talvez o senhor não tenha recebido nenhum ainda de ato de entrega, o formal, da forma digital. Não. Pode ser isso, professor. Porque como que era antes? O aluno entregava a versão final, né? Com o ok do orientador, a secretaria recebia e lhe dizia, ok, o senhor pode tramitar o processo de defesa, né? Agora não. Agora vai chegar um processo PEN com a versão final ali, com o ok do orientador, a secretaria vai ver a ata de defesa, se o título da ata confere com o título do trabalho final, insere a ata, que é a aprovação, e manda para a biblioteca. Paralelo a isso, o processo de defesa está apto para vir para a pró-reitoria com a ata para a emissão do diploma. Tá bom, obrigado. A professora Tatiana se ausentou. Eu tenho a impressão que o professor Rogério estava inscrito. Eu não consigo ver. Tem alguém inscrito antes? Aqui estou falando de caixas postais misturadas. Oi, eu mandei pelo chat a pergunta também, Rogério. Tá bem, professor, se quiser falar. Não, é o seguinte, né? No programa da física, pede-se um artigo publicado. E se o aluno não tiver esse artigo publicado para emitir o diploma, como é que vai acontecer? A gente não envia para a PRPGP a ata e mais a versão final? Como é que é? É que o artigo publicado é uma exigência do regulamento do curso, né, professor? Do curso, sim. Mas daí como é que faz? Daí como é que o curso procede? Como que era antes? Isso não mudou. Na verdade, o que o aluno... Quando que ele está apto para receber o diploma? Quando ele entregou a versão final, quando ele entregou os artigos. O curso exige que esse artigo esteja publicado? Se o curso exige isso, ele não está apto ainda ao diploma. Certo, daí a gente não manda, então, para a pró-reitoria. Não manda o processo de defesa para nós. Certo. Não, bom saber. Obrigado. Na verdade, professor, isso é uma amarra que, teoricamente, não possibilitaria o colegiado aprovar a abertura da defesa, né? Mas é uma questão, como a Lia coloca, que é bem relativo a cada um dos PPGs. Daí a pró-reitoria não... Só para conferir. Antigamente, os alunos conseguiam abrir essa defesa sem ter o artigo. Agora, a gente colocou no colegiado que quem entrou a partir de 2019 não pode mais abrir processo de defesa. Sim. Então, elas defendiam antes e depois apresentavam o artigo. Agora, daqui a um ano, provavelmente não vai poder mais. Tem que ter o artigo para poder defender. Mas isso ainda tem alunos que entraram antes de 2019 que vai acontecer isso na física, né? Então, nesse sentido, é como a Lia disse, nada muda. Se fosse o processo físico ou o processo digital, nada muda. Mas eu acho que tem uma colocação ali no chat um pouco preocupante, né, Débora? Porque é artigo submetido. E como ele está com visibilidade, eu agora perdi aqui, mas alguém colocou isso. Na verdade, a pessoa pode marcar a restrição quando inclui o arquivo, né? Então, isso da restrição sempre fica a critério de quem está incluindo. Então, se o artigo não pode ficar disponível, né, ele precisa marcar como restrito na hora que ele inclui o arquivo. Tem mais um questionamento aqui da Engenharia Florestal, que estão confusas as atribuições de coordenadores e secretarias. É que assim, atualmente, quem pode liberar o processo de defesa para emissão de diploma é o coordenador. Ele que libera, certo? Isso é uma questão que está sendo mudada, já não sei se foi mudada. No sistema já está mudado? O que acontece? Pelo menos aqui, a gente recebe o processo na caixa postal, eu sou secretária, eu recebo e o coordenador também. Só que é o coordenador que tem que assinar a ata, né? Isso. Então, eu pego a assinatura dele e insiro a ata no sistema. Isso. Então, eu faço todas as verificações necessárias. Exatamente isso. Mas parece que em alguns programas, quem está fazendo essas verificações e fazendo todo o processo é o coordenador. É nesse sentido que eu disse.
parece que não está bem claro para todo o conjunto exatamente a atribuição do coordenador, a atribuição das secretárias, ou se tem, realmente cada um pode operar do jeito que melhor, que achar mais pertinente, enfim, e talvez isso esteja deixando um pouco confuso. Mas isso é uma particularidade de cada curso. Na verdade, o processo de defesa, quando é que ele está apto para a emissão do diploma? A secretaria tem que trabalhar conjunto com o coordenador, né? Quando o aluno entregou, o aluno está ok, ele entregou, ele não deve mais nada para a instituição, ele está apto a receber o diploma. Aí o que a secretaria tem que fazer? Verificar a ata para ir no processo do ato de defesa e a ata para ir no processo de emissão de diploma, com a assinatura do coordenador que libera o diploma, né? Então, o papel do coordenador quando ele assina naquele quadradinho ali, ele está dizendo, o aluno não deve mais nada para a instituição, ele está apto a receber um diploma ou um certificado. Claro que esse trabalho é em conjunto, né, da pró-reitoria, da coordenação com a secretaria. É que nem eu e a pró-reitora. A gente libera a portaria, quem assina é a pró-reitora, mas quem faz a revisão, quem verifica sou eu, mas é que a gente tem que trabalhar junto, senão não vai funcionar, né? Então, mais ou menos nesse sentido, tem que andar junto. Sim, a ata de defesa vai em ambos os processos, porque no processo PEN do ato de entrega, a ata com as assinaturas é a substituição da folha de rosto do trabalho final. Então, a ata foi a forma que a gente conseguiu eliminar a folha de rosto. A ata vai ser anexada, vai chegar lá na biblioteca, a biblioteca vai ver que tem a ata de defesa com as assinaturas, ok, foi aprovado esse trabalho final. E aí, vai verificar se está tudo ok. Não tem mais a folha de rosto, mas tem a ata. No processo de defesa, a ata também tem que constar, por quê? Porque a ata é o único documento que vai liberar um diploma. A ata tem todas as assinaturas da banca que aprovou aquele trabalho, que deu aquele título, e com a assinatura da coordenação, que é onde define que o aluno não deve mais nada para a instituição, ele está apto a receber o diploma. Então, nos dois processos vão a ata de defesa com as assinaturas. Oi, agora foi. Boa tarde a todos e todas. Então, eu me chamo Jaine, sou secretária aqui na Secretaria Integrada de Pós-Graduação do CCSH. Né? Bom, sobre os processos, algumas vezes a gente acaba trabalhando com 3 processos, né? E a gente vai ter ali o processo que é aberto pelo aluno e que vai aparecer na nossa caixa depois que ele vem com a portaria liberada, né? Então, com a liberação para essa defesa, né? Para essa banca. A gente trabalha com o processo de homologação, de assinatura da ata, que os orientadores acabam utilizando, né, para assinar essa ata, e com o terceiro processo, que é o processo de entrega da MDT. Tá? Para nós, assim, em termos de demanda de trabalho, de volume de trabalho, o ideal para nós tem sido trabalhar dessa maneira com processos, né? A gente até nem gosta quando chega mais a ata física, porque nós conseguimos aqui controlar da melhor maneira a entrega de toda essa documentação, tendo esses processos digitais, né? Então, o que acontece? O coordenador recebe essa ata, assina essa ata, e essa ata fica na caixa até que o aluno faça a entrega. Quando o aluno faz a entrega da MDT, então a gente consegue anexar a ata ali, né? E assim como consegue já fazer toda a conferência, anexar a ata para emissão de diploma, porque nesse processo que vai para emissão de diploma, não é possível ficar assinando, mexendo nessa ata. A ata sobe já assinada para lá. Isso mesmo. Então, assim como também sobe já assinada para o de MDT, para a entrega da MDT. Então, isso é uma coisa que tem também aparecido para nós. O orientador sobe lá na entrega da MDT, sobe a ata sem as assinaturas. Aí não adianta, porque lá a banca não vai conseguir assinar, mesmo que a gente crie, né, a comissão no gerenciamento de usuário, a gente não, esse processo ele tem um fluxo fechado, né? Bom, mas assim, parece ter funcionado bem, tirando alguns desencontros, assim, de informações, né, e algumas dificuldades que
alguns orientadores ainda acabam tendo, né, e também algumas relutâncias em utilizar as assinaturas digitais, né? Então, o pessoal agora voltou a fazer a banca presencial e prefere que a ata esteja assinada manualmente, e vem e entrega para a gente o papel assinado. Então, isso a gente não consegue exigir que venha via PEN, porque ainda são aceitas, né? Então, essas assinaturas à mão são aceitas via Solgov, enfim, né? De todas as formas. Então, a gente acaba aqui na secretaria também aceitando que venha o papel, assim, a ata, né? Embora, para nós, gere mais um trabalho que é daí de fazer, né? De escanear, de colocar essa ata para esses processos, né? Enfim. E a gente tem uma série, como são 3 processos, né? Que a gente lida como se fossem 3 processos, 3 etapas diferentes, né? Até a emissão do diploma. A gente tem uma série de controles e trabalha aqui com um volume de perto de 900 alunos, né? 900 estudantes, né? Então, a gente tem tudo isso bem sequenciado e organizado. Para nós, uma coisa que ajudaria muito é que a gente só pudesse receber essa ata via PEN, né? Então, isso para nós, claro, que agora acredito que não seja possível, mas para nós isso, essa conscientização dos orientadores seria muito importante. Bom, a pergunta que eu tenho, na verdade, é a respeito da entrega da MDT, desse processo de entrega da MDT. Eu acredito que pelas outras falas já tenha sido respondida, mas mais para reforçar. Alguns programas, e aqui a gente tem uma diversidade assim, de programas, exigem essa entrega de artigo, ou comprovação de artigo, né, enfim, ou algum outro texto. Esse material pode ser entregue nesse processo de defesa, de entrega da MDT, ele pode ser anexado ali junto, esse último, essa comprovação de que o aluno submeteu o artigo, ou até mesmo o PDF do artigo, pode ser inserido nessa entrega de MDT, já que ele é um documento, para que a gente não precise pedir para o aluno mandar por e-mail. Mas quando ali no tutorial diz artigos, tá? É possível sim, tá ali. Então, tá. Inclusive, o ato de entrega é entrega de tudo. Tudo. Artigos e dissertação e tese. Tá, perfeito. O aluno entrega tudo daquela forma. Tá, não, então, perfeito. Isso era uma questão porque alguns programas ainda pedem que seja encaminhado também por e-mail, e aí gera mais a questão da gente ter que guardar esses documentos, né? Não, tá tudo ali, tudo ali. Tá bom, então, muito obrigada. Só em relação a essa questão colocada pela Jaine, existe só uma recomendação da biblioteca para que esses documentos sejam colocados com acesso restrito. Deixa eu ver. Não, mas aí eram as folhas eram os que vinham dados da banca. Não, eram só os de dados da banca. Não teria problema. Acho que é acesso restrito quando também tem a patente, etc., né? Era quando colocam as fichas de dados cadastrais dos membros da banca para fins de relatório. Sim, CPF, etc. Que às vezes eles entregavam junto com a dissertação e aí muitos estão fazendo juntamente nesse... Nos formulários antigos tinha isso, o nome do membro e mais o CPF, agora não tem mais isso, né? A nova folha de aprovação nem consta ali os dados da banca. Tá. Então, acho que tenho agora inscrito o programa de pós-graduação em Física. Oi, boa tarde, vocês me escutam? Sim. Tudo bem? Eu sou a Carla, sou aqui da Secretaria Integrada do CCNE, ainda trabalhando mais com a Física. Eu estava conversando com a colega aqui e a nossa dúvida, ela é semelhante a da colega da Secretaria Integrada que estava falando anteriormente, mas a nossa preocupação é o contrário. Os programas têm a liberdade de permanecer pedindo os artigos submetidos, pelo menos por e-mail ainda, ou é obrigatório agora o envio pelo PEN? Olha, na verdade, o que eu vejo? Foi criado uma forma de entrega do trabalho digital, né? E nessa forma já foi previsto os artigos. Então, eu não vejo necessidade de fazer... Ali está discriminado aluno de mestrado, dissertação, artigo, né? Vai chegar até vocês
esse artigo vocês podem baixar, podem encaminhar para algum outro lugar. Eu não vejo sentido de fazer de duas maneiras, né? Se uma já atende todos os requisitos. Sim, mas, por exemplo, no caso em que o discente, por um acaso, acaba esquecendo de incluir esse artigo. Para não devolver para ele, fazer todo o processo, a gente pode solicitar por e-mail e mandar para frente, já que os obrigatórios estão ali, ou não, a gente tem que devolver para ele. Mas eu acho que o próprio PEN ele exige que seja ali, que assinale dissertação e um artigo. Se for tese, tese e 2 artigos. Ele não... Não é obrigatório. Não é obrigatório? Não, até porque tem cursos que não exigem, né? Ah, pois é. É isso que eu ia dizer, porque cada curso tem uma regra. Né? E as especializações também pode ser só artigo, né? Não é nem monografia mais, algumas. Isso, a gente ficou com essa dúvida. O que é considerado obrigatório? Obrigatório, detalhe. Por exemplo, esse caso aconteceu com um dos programas aqui do CCNE, aí a colega fez isso. Como estava tudo ok com a dissertação, né? Uhum. E só tinha faltado a parte do artigo. Para não... por e-mail. Isso, solicitou por e-mail para ser mais ágil, digamos assim. Eu acho que isso também acho que isso não inviabiliza nada, porque o aluno cumpriu com a obrigação dele. Ele encaminhou a dissertação, ok. Ele encaminhou o artigo de uma outra forma, que foi e-mail, atendeu os requisitos, ele está apto a receber o diploma. Então, eu acho que não impede, né? Não, só a única observação que eu ia fazer, Lia, sobre isso, é que fica o registro de quem incluiu o artigo, né? Então, a responsabilidade da veracidade da informação é sempre de quem inclui. Então, vai ficar ali o registro do servidor que fez a inclusão do artigo, e daí tu vai ter que dizer se o original é gerado eletronicamente, enfim, né, e com quem que está o original. Daí tu vai marcar o aluno como interessado, como responsável pelo original. Aí tu tá te responsabilizando de que o arquivo que tu incluiu é o mesmo que ele te enviou. Assim, nesse caso não foi inserido, né, o arquivo no processo, porque como a gente já tem que baixar de qualquer forma, já que vai ficar restrito, né, se for uma proposta ou artigo submetido, quando tu passar para frente tu não vai ter acesso mais, tu vai ter que baixar o arquivo de qualquer maneira. Então ela não incluiu no processo. E na verdade, para a Biblioteca Central, se é uma dissertação, é a dissertação que importa, né? O artigo é como requisito para ele ser titulado. Então, o artigo faz parte do curso de dissertação, do curso de mestrado, do curso de doutorado, né? Ele não... Outra observação que, para fins de registro e de arquivo, o e-mail não é uma plataforma de preservação, né? Então, se daqui 5 anos que o aluno saiu, alguém pedir onde está o arquivo que o aluno entregou, o artigo que o aluno entregou a gente precisa disponibilizar esse documento, né? Então, se ele recebeu no e-mail, a guarda desse arquivo institucionalmente vai ser onde, né? O PEN, de certa forma, ele acaba sendo também o local da guarda oficial daquele documento institucionalmente, que dentro do sistema já tem toda a parte de preservação digital em longo prazo. Então, só também essa ressalva. Recebido no e-mail não quer dizer que ele está, né, é um documento de guarda permanente, então ele deve estar preservado permanentemente na instituição. Eu gostaria de fazer uma colocação pontual em relação a isso, que eu me preocupo enquanto servidora, né? Se esse é o processo de entrega de tudo aquilo que é necessário para a diplomação, e se um artigo ou 2 estiver no regulamento do programa, a gente é obrigatório. Pode não estar no regulamento geral da pós-graduação, mas está no regimento geral da pós-graduação, mas está no regulamento do programa, né? E como a colega do Dag falou, é a forma de ter os registros. Então, a gente tem que ter muito cuidado no lidar, que são documentações, e de seguir as normativas institucionais, não só do regimento geral, mas também do programa. E como é que a gente vai ter o registro que foi entregue? Tá? Então, se no regulamento do programa pede a entrega de um artigo ou 2 e não veio no processo, eu acredito que se devolva o processo e se solicite ao aluno que anexe todos os documentos necessários.
a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente tenta facilitar ou agilizar os processos e deixar alguma coisa de fora, né? Porque a gente também tem nossa responsabilidade legal em relação a isso. Eu, enquanto secretária, se tiver no regulamento do programa, e esse é o processo oficial para a entrega de tudo aquilo que é necessário para a diplomação, tá? Eu pediria, tá? Devolveria que em 5 minutos está na caixa postal do aluno e ele pode anexar em 2, 3 minutos e devolver. Tá? Eu não vejo que seja algo assim que vá atrasar tanto esse processo, mas é para nossa segurança institucional e resguardar também, enquanto servidores, que a gente está cumprindo com os nossos deveres de conferência, enfim, né, de cumprir as normativas institucionais. Obrigada. Marlene, né? Muito bem colocado, Marlene, porque como é uma exigência do programa, é importante que a conferência seja feita ali, então não vai barrar o processo mais adiante aqui na PRPGP e nem lá para a expedição do diploma, mas é importante que essa conferência seja feita no programa. O professor Mário? Só para corroborar, de repente, está se diplomando, ele vai se candidatar aí a fazer um concurso público, depois vai se questionar se ele tinha, aquele diploma está válido porque ele não tem lá um artigo, enfim, né, vai colocar em questão aí a secretaria do curso se privilegiou alguém por não ter guardado o artigo, enfim, né? Então, eu acho que é bem importante essa questão, se é necessário guardar a documentação e o meio de guardar é via PEN, que o PEN tenha tudo o que seja exigência, né? Tem mais uma pergunta ali, ó, da Luciane Iop, as defesas sigilosas que têm produtos ou patente. Assim, ó, quando... Isso não mudou nada, né? Quando entregavam a forma impressa e era uma patente, onde ficava essa forma impressa? Ficava na coordenação do curso, mas o aluno igual estava apto a receber o diploma, né? Agora, a entrega é na forma digital. Então, isso aí vai ficar guardado com vocês ou vai ser encaminhado para a Biblioteca Central com restrição de publicação por um período X? A única coisa que mudou é a forma da entrega. A parte administrativa é a mesma coisa. Nós tínhamos uma entrega de versão impressa, que tinha uma forma de gerir. Agora ela é online, não mudou nada. Como que o curso fazia antes, faz da mesma forma agora. Certo. Não sei se temos mais algum questionamento, comentários. Então, se não temos mais comentários, acho que nós encerramos a reunião. Agradeço muito a presença de vocês. Acredito que tenha sido bem importante para esclarecer todas essas dúvidas e a gente entende toda a dificuldade que houve de implantação desse processo em meio ao processo que estava havendo de reestruturação das secretarias, de todo o fluxo de trabalho. Como foi colocado aqui, é uma exigência a gente interromper a emissão de documentos em papel, e essa foi a grande motivação de já se iniciar esse processo para as teses e dissertações, e nós em breve deveremos caminhar também rumo ao diploma digital na pós-graduação, que é a nossa última etapa praticamente para a digitalização, e já está implantado na graduação. Na pós-graduação ainda não existe uma normativa federal específica e por isso nós estávamos aguardando, mas tendo em vista essa última normativa do MEC, muitas instituições já estão caminhando nesse sentido, nós também caminharemos em breve. Então, na sequência serão divulgados os tutoriais em vídeo
né, a respeito dessa entrega, e nós permanecemos à disposição para esclarecer dúvidas, e contamos com a colaboração de vocês para disseminar junto aos orientadores e alunos a importância desse processo e todos os procedimentos adequados que eles devem tomar. Então, agradeço a participação de todos, em especial da Débora, do DAG, e de todos os coordenadores e secretários de curso. Obrigada. Encerramos a reunião. Um bom final de semana para todos. Isso aí. Vou esperar a professora Cristina, que ela queria conversar com a gente.